Ô Dani, como é que eu devo chamar? É uma mulher preta, é uma mulher negra? Ensina para mim e para a branquitude toda que está assistindo, como é que a gente deve se referir? O que é mais respeitoso? O que é... Como é esse debate aí? Nossa, Ana, essa pergunta é muito bacana e não é a primeira vez que eu me deparo com essa reflexão e eu tenho percebido recentemente, teve uma polêmica que eu não sei, me parece que foi falado num reality show, alguém fez uma fala sobre por que que usa, que me parece não foi uma fala foi uma fala um pouco equivocada. Mas Tá. por que que essa fala equivocada veio? E a gente fica meio perdido. Porque como a gente não fala sobre esse assunto, daí esses espaços serem bacanas, a hora que vem parece que é o que há de real. O que eu percebo é que se eu chamo de preto ou negro, vai depender muito mais do contexto no qual eu estou falando, de quem é essa pessoa que está falando e de qual é a base e que tipo de reflexão ela fez para chegar a essa conclusão do que aos termos em si. E aí eu tenho dois Uhum. exemplos. Viralizou em 2016 um videozinho de um senhor, me foge o nome agora, me desculpe, depois eu vou até achar. Eu reassisti mais recentemente, em que ele fala assim, ele é senegalês, ele está no Brasil há muitos anos, e ele fala assim, nossa, mas eu acho um absurdo, né? É preto que fala, não é negro. E ele vai Uhum. dar uma justificativa em função do quê? Dele ser um homem africano, de ter vindo para o Brasil e observado que em algumas expressões pejorativas, como mercado negro, Uhum. sei lá, lista negra, Lista negra. Uhum. que são sim depreciativas, né? Eu vou Uhum. falar disso, ou ovelha negra da família. Então ele olha para Uhum. essas expressões e fala assim, eu não quero ser chamado de negro, eu quero ser chamado de preto. Por Uhum. outro lado, quando a gente vai pegar os movimentos sociais negros lá do início do século XX, portanto, pouquíssimos anos depois de sairmos da escravidão, legalmente, né? Sim. A gente vai observar que muitos daquilo que também eram chamados das peças escravizadas, elas eram chamados de preto. Nós temos os pretos de ganho, por exemplo, que são aqueles homens escravizados que vão para as ruas vender outros produtos ou oferecer pequenos serviços e essa renda volta em grande medida para os seus senhores, né? Que é o Uhum. ganho. E várias outras expressões. Então, esses movimentos sociais negros da virada do século, eles dizem, eu não quero mais preto, eu quero agora negro. Virada do Tá. século não, porque quando tem imprensa negra que começa lá no começo da primeira década do século XX, eles chamam de Jornal dos Homens Pretos. Tem uns jornais muito interessantes, e aí tem lá no Ah. subtítulo, Jornal dos Homens Pretos, tem o Getulino em Campinas, o Clarim da Alvorada, vários outros jornais. Eu até te mando isso, acho que eu tenho até Muito legal esse imagens. material. A gente não tem acesso a isso, né, Dani? Quanto mais Mandar. tiver em rede, melhor. Mais melhor. E aí, quando a gente pega os movimentos sociais a partir da segunda, terceira década do século XX, eles já resgatam, ou pelo menos eles já se reapropriam do termo negro. Frente Negra Brasileira, com todas as limitações, com tudo aquilo que a gente pode olhar e perceber que precisaria ser revisitado e repensado em função do que a gente tem de acúmulo hoje, mas é Frente Negra Brasileira, é Teatro Experimental do Negro, que eu pesquisei no meu mestrado, é o Movimento Negro Unificado, o MNU, que Uhum. começa em 1978, e, portanto, a palavra negro está ali ocupando um espaço de revalorização. Então, percebe como muito é o contexto? Só que Sim. mais recentemente, em função de uma série de leituras, que, claro, não dá tempo de a gente mergulhar tanto nelas, mas em função de uma série de outras releituras, muitos grupos atualmente têm usado a palavra preto como a mais adequada. Como a mais Uhum. adequada para se aproximar. Grupo de mães pretas. Agora, Doulas como pretas. doulas pretas, exatamente. Como eu, Daniela, estou me movendo, né, dentro dessas perspectivas todas, quando eu produzo, quando eu escrevo, eu preciso ter cuidado, inclusive, de explicar o uso de alguns termos, né, de dizer quais são os meus referenciais, porque a hora que eu exponho meus referenciais, eu conto de uma trajetória. Eu estou contando de uma história, não é chegar agora, em 2020,
e falar assim, não, agora eu vou usar X, Y. Não, eu preciso contar dessa trajetória. E aí hoje eu estava pensando nisso em função da nossa conversa, e eu cresci tendo a palavra preta sempre como uma palavra de muito carinho. Meu irmão sempre me chamou de preta. Então, preta, para mim, é para os chegados. Ainda é. Ainda entra redondinho nos meus ouvidos quando eu tenho uma pessoa muito chegada que me chama de preta. E na maioria das vezes são pessoas também pretas como eu. Minha mãe me chamava de preta, meu irmão me chama de preta, os primos, outras mulheres. Eu acho belíssimo isso, né? Bonito. E aí, preta, como é que você vai? Nossa, preta, você é maravilhosa. Eu acho lindo isso. Fora desse contexto, eu particularmente acabo me sentindo mais à vontade com a palavra negra. Sim, é uma coisa mais Né? formal, como hoje, né? Ativista do movimento negro. Exatamente. Agora, Exatamente. vindo de mulheres negras e negros e pretos, que fala, eu sou uma doula preta, sou uma mulher preta, isso tem me despertado um imenso respeito a algo que para mim, enquanto branca, falar dessa cor era como se eu estivesse depreciando a pessoa. E hoje eu vejo o contrário. E imagino um dia onde a gente simplesmente diga Daniela. Não precisa dizer que é mulher e nem que é preta, mas que vai receber o mesmo nível de admiração, respeito e inclusão do que todos os outros, né? Acho que é uma caminhada mais ou menos nesse sentido, né? Várias pessoas estão comentando aqui. Meu pai também me chama de preto, comigo também é assim. Me chamar de preto é somente pessoas próximas, então a sua experiência também reverbera em quem está aqui assistindo, comentando também, né? Tem até um primo meu aqui, Juninho, um querido, que está lá em Valinhos, numa caminhada Dani. negro lá. Legal, muito bom.